A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem nos agraciado neste tempo. Nós estamos experimentando de cultos inexplicáveis a manifestação do Espírito de Deus. Queridos, eu li hoje algo que eu creio nessa verdade. Que em um ambiente profético, uma palavra liberada, ela vira uma sentença. Nós estamos experimentando de ambientes proféticos, amém? Eu creio em tudo aquilo que foi liberado. Tudo aquilo que foi proclamado, tudo aquilo que foi dirigido por Deus para as nossas vidas. Creia nisso. Eu olho para alguns rostos e fico até feliz, porque nós vemos aqui alguns rostos que estavam afastados por conta de uma enfermidade. E nós vemos todo mundo junto, vindo no mesmo dia. Glória a Jesus por isso. Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Jesus. Seja glorificado, Jesus. Nós sabemos e nós reconhecemos da onde vem o nosso socorro, a nossa força, o nosso sustento. Nós te adoramos. Amém, Jesus? Glória a Jesus. Eu queria nessa noite compartilhar algo com vocês referente às gerações. Talvez você possa ter ficado um pouco chateado porque não ter visto o pastor Ricardo vir ministrar, mas eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo irá falar com você nessa noite. Amém, queridos? E eu queria compartilhar isso com vocês acerca de gerações. A nossa responsabilidade acerca desse tempo, dessa geração. O nosso compromisso, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Segunda Crônicas, capítulo 27. Através desse texto que nós iremos ler, nós vamos encontrar aqui a Bíblia falando sobre a vida de três pessoas. Um avô, um pai e um filho. Falando de três gerações. E eu tenho certeza que esses textos que nós iremos ler, essas referências através dessas pessoas, encaixará com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos experimentando e vivenciando nesse tempo. No capítulo 27, diz assim, não vai ter a musiquinha lá hoje? Para dar uma força? Eu acho tão legal. No capítulo 27 diz assim, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai. Exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo se corrompia. Versículo 6, dá uma puladinha aí. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu-se os seus caminhos na presença do seu Deus. Amém? Nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um rei chamado Jotão. E a Bíblia diz que Jotão, ele seguiu os caminhos, seguiu as diretrizes, as orientações de Deus e do seu pai. E assim ele estabeleceu o seu reinado dentro daquilo que Deus tinha para aquele tempo. Ele decidiu naquele tempo ser um instrumento de Deus
para manter a conexão de Deus com o povo. E a Bíblia fala que Jotão, ele prosperou no seu reinado, teve êxito no seu reinado por aquilo que ele decidiu fazer, pelas suas decisões. Continuando aqui, no versículo 9, diz assim: e dormiu Jotão com os seus pais, ou seja, morreu Jotão com os seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, e Acas, o seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 1 do capítulo 28 diz: tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Opa, peraí. Nós acabamos de ler aqui que Jotão morreu e Acas, o seu filho, reinou no seu lugar. Mas no capítulo 28 já faz menção de um novo nome: Davi. A Bíblia relata Davi como pai dos reis, porque Davi naquele tempo se tornou um reverencial paterno, governamental. Davi, ele se tornou uma referência para os reis naquele tempo. Pela sua atitude, pela sua postura, pelo seu governo, pelas suas decisões. Glória a Deus. E ele se tornou uma figura muito importante para os reis. Todos os reis que assumiam o seu reinado se espelhavam em Davi. Todos os reis que queriam ter êxito tinham como referência a Davi. Davi se tornou uma referência paterna, governamental. Por isso que, quando fez esse comparativo de bom ou ruim, colocaram o nome de Davi. A Bíblia diz que Acas não fez o que era reto aos olhos de Deus, e não seguiu os caminhos de Davi, seu pai. O reinado de Acas foi algo indestrutível. Continuando a leitura, diz assim: pula o versículo 22 do texto do capítulo 28. E ao tempo em que... 21. E porque Acas tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acas, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o fizeram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e eu lhes sacrificarei para que me ajudem, porém eles foram a sua ruína, e de todo Israel. Versículo 24 diz assim: e ajuntou Acas os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, e também em cada cidade de Judá. Fez altos para queimar incenso e a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Versículo 27 diz: e dormiu Acas com os seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, pois não puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Acas, ele fez um reino tão ruim, mas tão ruim. Construiu outros deuses, queimou incenso a outros deuses, levantou vários altares pela cidade, se corrompeu totalmente, levou à destruição ao povo de Israel. O seu reinado é tão ruim que no versículo 27 a Bíblia, ela relata que quando Acas morreu, ele não foi sepultado.
no sepulcro aonde sepultavam os reis de Israel. Talvez isso para mim e para você, que temos uma cultura diferente aqui no Brasil, onde nós se enterramos no mesmo cemitério às vezes que um prefeito, um governador, vereadores, pessoas importantes, pessoas de um grau na sociedade alta, ou talvez na nossa cultura aqui paulistana e na periferia onde se enterra alguém da minha família e outro da mesma família no mesmo buraco. Talvez isso para você não seja tão importante, mas para um reino monárquico, onde um rei não conseguiu nem ser enterrado e receber as honras de um rei, a que ponto, a que decadência esse rei chegou? Que tragédia foi o seu reinado e o seu legado? Tudo que você pensar talvez de ruim, Acas decidiu fazer. Mas para mim o ápice da loucura, da transgressão de Acas, relata no versículo 24, nós vamos ler, mas eu quero que você entenda algo. A Bíblia relata que Davi, uma certa vez, sentiu no seu coração de construir uma casa para Deus, porque ele viu que ele habitava em palácios, e uma casa bonita, e Deus habitava em tendas. E ele pergunta a Deus se ele pode construir uma casa para Deus. E Deus responde a Davi: Davi, você não irá construir, mas você irá levantar todos os recursos para que o seu filho Salomão construa essa casa. E assim aconteceu. Salomão recebeu de Davi todos os recursos e ele construiu uma casa para Deus em Israel. Eu queria ler com você, você não precisa abrir para que a gente possa se adiantar. Mas em 2 Crônicas 7:14 diz assim um texto bastante conhecido. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Salomão inaugura aquele lugar, e ele faz uma oração a Deus, e no término da sua oração Deus responde com esse texto. É como se Deus estivesse dizendo: olha, agora em Israel eu tenho um endereço, eu tenho um lugar aonde há uma conexão do céu da terra. Quando todas as pessoas queriam sacrificar, orar, fazer pedidos a Deus, eles iam até o templo, porque agora tinha um lugar aonde as pessoas poderiam fazer. Deus tinha um endereço aonde as pessoas poderiam se encontrar com Ele, se conectar com Ele. Olha que interessante isso. Olha que importante isso. Deus falando: estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha que marco para aquela geração. Olha que coisa grandiosa para aquele povo. Mas como eu disse, o ápice da loucura, da transgressão de Acas, está aqui no versículo 24. E ajuntou Acas os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Acas pegou a casa do Senhor, arrancou todos os utensílios, destruiu,
E como se isso não bastasse, ele fechou as portas. A conexão do céu e da terra foi fechada. Foi perdida. Já não havia mais um lugar de conexão. A casa sim ainda existia, gente. A casa estava lá. Todas as pessoas que visitavam Jerusalém, todas as pessoas que iam até Israel, viam aquele grande monumento, aquela grande construção, falavam, perguntavam, olha que belo, que lindo. O que é esse lugar? E as pessoas respondiam, é a casa do Senhor. A casa estava lá, a matéria estava lá, o lugar estava lá. Mas já não havia conexão com o céu. A conexão com o céu tinha sido rompida, fechada. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está na sua casa ouvindo uma música, assistindo um vídeo, e por algum problema no sistema, na rede, a sua internet ela cai, ela é interrompida. Talvez demora alguns minutos, algumas horas, talvez até um dia a voltar. E isso nos deixa hoje muito bravo, porque nós precisamos da internet. Nós precisamos dessa conexão para facilitar as nossas vidas. Aquele povo se sentia da mesma forma. Aquela facilidade, aquela facilitação que foi construída, que foi liberada sobre a vida deles já não existia. Não tinha mais. O monumento, a casa existia, mas a conexão com o céu já não tinha, foi interrompido pela transgressão de um homem. Queridos, aqui eu acho que eu chego à importância dessa mensagem. E eu quero daqui entrar dentro daquilo que Deus tem ministrado em meu coração referente a essa palavra. Infelizmente hoje nós se deparamos com casas que muitas vezes reconhecidas pelas pessoas de fora como lares cristãos, casas de crente, pessoas que vão à igreja, mas já não tem a conexão dos céus. O templo, a casa, ela existe, mas a conexão, ela por algum motivo, ela foi interrompida. Só que essa situação, ela já não acontece assim de uma hora para outra. No estalar de dedo, as portas se fecham. No mesmo versículo 24, antes das portas se fechar, a Bíblia relata uma das atitudes de Acaz. E diz que ele começou a destruir, arrancar, a queimar os utensílios sagrados da casa do Senhor. Os valores foram sendo arrancados. Para uma casa, um lar cristão, assim como aquele templo, perder a conexão com os céus, pouco a pouco os valores vão sendo tirados, os valores vão sendo quebrados, os valores vão sendo deixados de lado, porque hoje a maior deficiência da igreja, me entenda, não me entendam mal, a maior deficiência da igreja hoje é colocar todas as coisas, tudo aquilo que acha que é excesso na culpa da religião. E o grande problema é que nós colocamos tudo na conta da religião, mas não colocamos nada de celestial no lugar. Eu queria aqui junto com vocês dar alguns exemplos, pequenos exemplos, não são coisas grandes. A Bíblia diz que Acaz começou a se livrar dos pratos, dos vasos, dos talheres de ouro. Todos os pequenos valores, não foram valores grandes.
Mas pequenos valores que fazem parte da nossa geração ou fizeram parte da nossa geração e por algum motivo ou outro foram lançados fora. Talvez você, assim como eu, foi criado num tempo onde se você acordasse, se você saísse, se você dormisse, automaticamente, sem ninguém te obrigar, você ia até o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, todas as pessoas que você reconhecia como autoridade na sua vida e falava: benção, mãe, benção, pai. Hoje é muito raro você encontrar isso numa casa. Eu fui criado em um lar, minha esposa também, que esse valor já não existia. Mas quando viajei a Paraíba, a casa dos meus avós, esse valor ainda era vivo. Se eu não desse a bênção, pedisse a bênção do meu avô, ele cobrava. Ele olhava para a gente e falava: nego, cadê a bênção do vô? Nós não temos noção do peso que há nessas simples palavras: Deus te abençoe. No poder que isso tem na vida dos nossos filhos. Mas esse valor, assim como tantos outros, foram tirados, excluídos. É besteira. Isso é excesso. É religião. Quer ver uma das coisas muito importantes também que foram se perdidas? O fato de você se sentar à mesa com a sua família e antes de você fazer a sua refeição, você orar. Mas qual o propósito dessa oração? Eu quero que você se responda. Qual é o propósito da oração na mesa? No altar da mesa? É a gratidão. Quando você está ali diante da mesa, reconhece que tudo veio do Senhor, e você expressa a sua gratidão a Ele. Esse princípio, ele está sendo lançado, está sendo sacramentado, estabelecido na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que nós, alguns anos atrás, lembra, meu amor? Nós tivemos um problema referente a isso. Eu digo um problema assim porque não foi um problema para nós, mas causou um constrangimento em alguns lares que não eram cristãos. Nós tínhamos uma escola de educação infantil e nós estabelecíamos alguns princípios na vida das crianças daquela escola. E um dos princípios era orar antes das refeições. E essas crianças saíam de lá e chegavam até a sua casa. E com aquela novidade, elas sentavam à mesa quando os pais iriam se alimentar, talvez cada um no seu canto. Aquela criança se levantava e falava: pai, mãe, tem que orar primeiro. E aqueles pais ficavam meio constrangidos, a gente sabia porque depois alguns deles contavam para nós. Ficavam constrangidos com aquela situação. Mas eles achavam bom. Achavam interessante. Eu sei que a minha filha mesmo, existem alguns princípios que já foram estabelecidos na vida dela. E ela pode estar em qualquer lugar, querido. Você sendo da igreja ou não. Se ela for comer na sua casa, ela vai falar: vamos orar. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu reconheço que é um meu compromisso. É o meu dever trabalhar por essa geração.
para que alguns princípios não sejam tirados e roubados. Porque, entenda bem, querido, o que eu vou falar, o diabo só precisa de uma geração para roubar um valor, para roubar um princípio, para que a próxima geração nem saiba que um dia existiu esse princípio. Para que você entenda melhor o que eu estou falando, uma locomotiva, ela puxa vários vagões, mas se no meio desses vagões um se solta da locomotiva, não só esse vagão se solta e se perde, mas todos aqueles vagões que vêm depois deles. O diabo, ele só precisa de uma geração. Eu me lembro que quando meu pai, depois dele ter passado pelo hospital e ter quase visitado a morte ali, ele decidiu, através da minha irmã, aceitar Jesus. Mas minha irmã, ela era da igreja Deus é Amor. Não é, da igreja Deus é Amor. E meu pai ali, daquele jeitão dele, diz que ele fez uma promessa no hospital. Se ele saísse daquela situação, não sei se vocês sabem, mas meus pais, eles morreram de HIV. Meu pai estava numa situação crítica. Se ele saísse naquela situação, ele iria para a igreja da minha irmã. Meu pai saiu daquela situação, ficou bem, engordou de novo, voltou a tomar os medicamentos. E ele foi. Só que quando ele ia, ele levava toda a tropa. Todo mundo. E sabe o que eu acho interessante, querido? Eu não sei se você já foi, se você já experimentou, já frequentou. Na igreja Deus é Amor. É oração, 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 oração. Para uma criança da minha idade naquele tempo, talvez 8 anos mais ou menos, aquilo era chato. 6 anos, vamos colocar assim. Chato. Não era interessante. Não chamava a minha atenção. Mas o meu pai fazia questão de levar todos nós e colocar ele do lado dele, sentado do lado dele. E assistir tudo aquilo. E nós ficávamos ali sentados, quietos, prestando atenção em tudo. Aquele lugar poderia ser chato para a minha geração, para a minha idade. Mas uma coisa eu aprendi naquele tempo. Que eu devo reverenciar os cultos. E isso é um princípio. Só que agora, na nossa correria, nas facilitações que nós temos diante desses dias, todo o entretenimento, nós encontramos às vezes a facilidade de deixar os nossos filhos ocupados com alguma coisa, para que eles não nos ocupem, para que eles não nos atrapalhem. E com isso, mais um princípio vai sendo quebrado. A reverência aos cultos já não existe mais. Enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, uma palavra profética está sendo liberada, os nossos filhos no meio do culto estão no Free Fire, estão nos vídeos do YouTube. Mais um princípio. Nós podemos aqui passar a noite dando alguns exemplos, falando várias coisas. Mas o que eu queria com isso era te mostrar que uma porta ela não se fecha de um dia para a noite. Processualmente, pouco a pouco, isso vai acontecendo. Para que isso seja roubado de uma geração, tirado de uma geração. Eu me lembro que, tempos atrás, eu fui questionado por alguém, por algum motivo, eu não me lembro qual.
pelo jeito que eu criava os meus filhos, essa pessoa me achava um pouco radical. Não pelo fato de brigar, pelo fato de proibir, mas os jeitos, as maneiras. E eu respondi a essa pessoa que eu sei o peso que eu carrego sobre a responsabilidade que eu tenho que indicar e levar os meus filhos. Por isso posso errar sim. Os meus filhos estão aqui. Erro. Excedo. Mas por muitas das vezes tentando acertar. Eu me lembro que uma vez, alguns dias não, já faz um ano, né, Bia? Eu sentei com o Gabriel à mesa. E falei para ele, filho, você precisa me entender. Você precisa ter compreensão e paciência comigo. Você é o meu primeiro filho. Com isso, o primeiro filho adolescente. Eu nunca lidei com essa situação. Eu nunca lidei com essa idade. Tudo que eu estou aprendendo está sendo com você. Por isso, muitas das vezes eu vou errar sim. E talvez os erros que eu cometi com você, eu não vou cometer com o Miguel e nem com a Luísa, porque eu aprendi com você. Mas todo aprendizado também é muitas das vezes acompanhado de erros. E por isso eu quero que você me entenda e tenha paciência comigo. E também com o Gabriel, eu me lembro, isso só para dar alguns exemplos, que eu acho que ele tinha uns 14 para 15 anos. Ele chegou em casa e falou assim, pai, me dá um iPhone. Lembra disso? Mas por que você quer um iPhone, filho? Não pode ser um celular da sua mãe, não pode ser um usado. Não, eu quero um iPhone porque todos os meus amigos têm um iPhone. Eu virei para ele, eu e minha esposa estavam juntos falando assim, filho, o pai tem condições de te dar um iPhone. Eu tenho condições de te dar um iPhone. Mas eu não vou te dar um iPhone. Ah, mas por que todos os meus amigos têm? Falei, deixa eu te explicar algo. Peguei o celular dele naquele tempo, que era um celular que ele tinha herdado da mãe dele. Um celular ruinzinho. Travava mais que tudo. E mostrei para ele, e aquele celular, quando a mãe dele passou para ele, ainda estava inteiro, mas era ruim. Mas quando estava na mão dele, já estava com a tela quebrada, rachada. Falei, se eu te der um iPhone, você não vai valorizar da mesma forma que você valorizou isso. Como não, pai? É um iPhone, é mais caro. Filho, nós estamos falando de princípios. E hoje eu tenho certeza que ele entendeu isso. Biel tem um iPhone. Tem ou não tem, Biel? Mas não foi eu que dei para ele. Ele pagou a última parcela esse mês, não foi? Ele mesmo pagou. Se você olhar esse celular, ele não tem um risco. Pela importância, o sacrifício que foi pago, é diferente. O cuidado é diferente pelo preço que foi investido, pelo tempo que foi gasto. São coisas que está sobre nossa responsabilidade como pai e como mãe, estabelecer sobre a vida dos nossos filhos, para que quando eles tiverem os seus filhos, valores não sejam perdidos, princípios não sejam esquecidos, que isso continue por geração e por geração. Muitas coisas que eu recebi do meu pai, recebi da minha mãe,
foi passado aos meus filhos. E a minha meta é que eles passem para os seus filhos. E os filhos dos seus filhos, assim sucessivamente. Olha que interessante, eu quero continuar o texto com você. Nós lemos aqui o versículo 27, no final diz que Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E no capítulo 29 diz assim: e tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi e seu pai. Opa, volta de novo. O pai de Ezequias era Acaz. Acaz, aquele mesmo rei que teve um reino corrompido, destruído. Mas como nós disse, Davi, ele se tornou uma referência paternal para aqueles reis. Ezequias foi estabelecido como rei, mas ele decidiu não seguir os caminhos estabelecidos pelo seu pai. Mas ele decidiu seguir os princípios estabelecidos por Davi. Talvez você, assim como eu, como a minha esposa, que tem o conhecimento, você não teve esses princípios na sua casa. Você não foi criado com esses valores no seu lar. Mas assim como Ezequias, há uma decisão que pode ser tomada por nós nesse tempo. Eu quero continuar esses princípios, ou eu quero continuar também a não manter esses princípios. Ezequias, ele tomou essa decisão. E a Bíblia diz que ele decidiu seguir os princípios de Davi. E ele, no ano primeiro do seu reinado, olha que interessante, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou para a praça oriental. E disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos. Agora santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário toda a imundícia. Esse foi um princípio nos primeiros dias do reinado de Ezequias, que ele decidiu seguir, que ele decidiu viver. Como eu disse, Ezequias já não teve as mesmas diretrizes, os mesmos ensinamentos, mas por uma decisão, ele decidiu continuar aquilo que o seu avô um dia tinha experimentado. Ezequias abriu a porta do templo, arrancou toda a sujeira, toda a imundícia, reconectou os céus com a terra. Libertou todo aquele povo. Uma coisa que eu tenho entendido no Antigo Testamento é que todas as vezes que Israel estava passando por uma situação muito difícil, muito ruim, de prisão, de destruição, de perca, de guerra, todas as vezes Deus tomava a boca do profeta e falava: porque os vossos pais me deixaram, porque os vossos pais me abandonaram. E isso me faz acender cada vez mais, entender cada vez mais a importância que eu devo dar a essa geração. Para que eles possam experimentar
os céus conectados, os céus abertos sobre a minha casa, sobre o meu lar. E no versículo 6 diz: porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, estiveram por aí, em cativeiro. A causa de muitos lares cristãos estão tendo que experimentar os seus filhos se perderem, serem influenciados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos entretenimentos no mundo, se perderem daquilo que um dia já foi estabelecido sobre a sua vida. Isso não aconteceu de um dia para a noite. Mas processualmente, princípios, valores foram deixados de lado. E isso fez com que as portas e a conexão se fechasse. Eu quero encerrar, mas eu queria trazer uma observação. Talvez você já tenha experimentado isso. Às vezes, eu não digo nos dias de hoje, mas algum tempo atrás, as internets já não eram como nós temos hoje, né? Banda larga, internet via cabo. Hoje as internets são muito diferentes. Naquele tempo existiam as discadas. E às vezes, quando nós tínhamos essas internets em nossa casa, nós tínhamos sempre um cantinho da casa que ela era top. Se você quisesse baixar um vídeo, assistir um vídeo, fazer alguma coisa que exigisse uma qualidade boa da internet, você tinha que ir até aquele canto. Talvez se posicionar de uma forma diferente, levantar, para se conectar. E às vezes nos pegamos da mesma forma. Nós vemos aos cultos nos domingos, nas quartas-feiras, experimentamos ambientes como esse. Recebemos palavras são liberadas sobre as nossas vidas. Nós saímos daqui de uma forma diferente. Mas quando chega na segunda-feira, se deparamos com os problemas, com a situação, com o dia a dia, parece que nós rompemos aquela conexão. Mas Deus, eu creio que Deus, Ele está nesse tempo querendo que nós possamos estar totalmente conectados aos céus. Conectados àquilo que Ele tem para nós sobre esse tempo. Para que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo.
como conduzir, como direcionar a nossa casa. Eu creio que esse é a vontade e o propósito de Deus para esse tempo. Ter os céus abertos, as portas abertas, os valores recuperados, para que haja uma conexão, para que haja essa ligação. Pastor, se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. São coisas pequenas assim que passam despercebido, que não chamam muito a atenção, que nós conseguimos perder. Aquilo que nos chama a atenção é muito mais improvável que venhamos perder. Mas são coisas pequenas, mas que fazem um grande estrago nas nossas vidas. Olha um pouquinho aqui para mim. Eu creio que assim como eu, você pai, você mãe, você teve uma experiência com a palavra de Deus na sua infância. Talvez pelo fato de você ver ela aberta em alguma casa, em algum canto da casa, e aquela palavra de Deus, aquela Bíblia aberta ali, e você entender aquilo como algo sagrado, algo importante. E através disso nós sabemos que a Bíblia hoje é algo sagrado, é algo importante. Porque na nossa infância nós entendemos aquilo, vimos aquela figura como algo importante, algo sagrado. A palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum de ter, hoje eu não tenho problema nenhum de ter a Bíblia num iPad, num celular, através de um aplicativo, porque hoje eu entendo que a Bíblia é algo sagrado, é a palavra de Deus. Mas não concordo de o fato hoje de uma criança ter a sua Bíblia no celular, no mesmo lugar que ele se relaciona com os vídeos, o joguinho, os aplicativos, sem antes ter um encontro com a palavra, ou antes de reconhecer a palavra como algo sagrado. Porque assim ela verá a palavra de Deus, a Bíblia, dentro do celular, ou dentro do iPad, ou dentro do tablet, como mais um aplicativo. Por isso, de alguma forma ou outra, compre uma Bíbliazinha para o seu filho, ilustrativa, cheio de desenhos, faça ele se apaixonar por aquilo. Eu acho tão interessante quando a Luísa vem aqui, sai aqui do culto das crianças lá em cima, e ela mostra para mim aquilo que ela fez, as suas atividades. Eu acho tão importante quando o Miguel ele sai para ouvir e ter o encontro dos teens. E antes disso tinha o pão diário, o relacionamento que eles tinham com a palavra. Nós como pai devemos dar credibilidade a tudo isso, para que isso cada vez mais cresça em nossos filhos como valores, princípios que estão sendo gerados e formados na vida dele. Feche seus olhos. La 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 la
Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Continue reconhecendo isso a Ele, declare. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os sonhos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os sonhos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai,
Nós oramos essa noite. Nós reconhecemos que o Senhor é a nossa base. O Senhor é o nosso pilar, o Senhor é o nosso princípio, o Senhor é a pedra principal. O Senhor é a nossa coluna. O Senhor é a nossa referência. Nós queremos pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos alinhar, nos direcionar tudo aquilo que o Senhor tem para estabelecer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Para que possamos sim ter um compromisso neste tempo com essa geração, não somente com os nossos filhos, Senhor, mas com todas aquelas pessoas que nos cercam. Que possamos, como cristãos, se tornarem referências. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo, o Seu direcionamento, os Seus princípios estabelecidos sobre as nossas vidas. Que seja claro, transparente para nós, para que de nenhuma forma, Senhor, venhamos perder os valores, os princípios, deixar de uma forma se perder, para que possamos, Senhor, estabelecer fundamentos, pilares, para que essa geração elas possam estar fundamentadas, Senhor, e assim sucessivamente ser alimento, ser direção, ser princípio para próximas gerações. Eu oro, Senhor, e peço a Ti, Espírito Santo, nos direciona, nos capacita, arranca, Senhor, toda a cegueira dos nossos olhos, toda a surdez, para que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito, para que possamos entender as Tuas direções, para que possamos com sabedoria saber conduzir os nossos filhos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a vida de cada um. Nós queremos ser instrumentos como Pai em Tuas mãos, Senhor, para conduzir os nossos filhos dentro daquilo que o Senhor já sonhou, já projetou. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, capacita as nossas vidas, muda tudo aquilo que precisa ser mudado, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, nos ajuda, nos capacita a limpar tudo aquilo que precisa ser limpo, para que possamos estar, Senhor, alinhados com os céus, reconectados e conectados, Senhor, a todo momento, a todo instante, com os céus. Esse é o pedido do nosso coração. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos e aplauda Jesus. Glorifique o nome dEle.